o que é Jesus para você? Você entende que vai ter 1000 respostas e vai ter 1000 definições do que é Jesus? É a mesma coisa para o Espírito Santo. Mas tem algumas definições. Pagel, se alguém falar para você, o que é o Espírito Santo para você? Eu vou falar duas coisas. O Espírito Santo é a alma do cristão e o Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus. Para mim são essas duas definições, tá? Só que, além dessas duas definições, tem muitas outras que estão corretas, beleza? Então, se você vê outras definições, também é certo, tá? Que nem essa. Calor, fogo, a pomba branca, o Espírito de Deus, tudo tem uma representação, tá? E a gente vai chegar mais para frente. Por que do calor, por que do fogo, por que da pomba branca, por que Espírito de Deus, beleza? Só que, para deixar bem claro, vocês têm que entender, e eu demorei para entender isso, que o Espírito Santo não é algo. Pagel, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é alguém. Consegue entender a diferença dessas duas palavras? Algo e alguém? Consegue perceber que algo é algo muito indefinido e alguém é uma pessoa? Alguém? Pagel, me explica o que é esse alguém. Você falou que o Espírito Santo, você achava que o Espírito Santo era uma pombinha. Sim. Só que eu descobri que o Espírito Santo não é uma pombinha, ele é uma pessoa. Me explica isso, Pajé. Muita coisa que eu vou falar nessa formação, vocês vão lembrar, e eu espero que lembrem, né, do experiência de oração. Porque eu usei a minha pregação sobre o Espírito Santo, se você lembra, do sábado à noite, foi sobre o Espírito Santo. E eu usei aquela pregação como base para formar essa formação hoje. Beleza? Então a formação ela vai estar dividida em 3 pontos. 1, Espírito Santo. 2, Pentecostes. E 3, que é sobre os dons. E a gente vai chegar nesses 3 pontos e todos vão estar ligados. E você vai perceber que é uma linha de raciocínio. Então, começando pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo, ele é alguém. Define esse alguém, Pajé. Quando eu falo da Santíssima Trindade, você tem que entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Só que isso não deixa ele na terceira colocação. Entendeu? Então não é Deus, Jesus, Espírito Santo. É Deus, Jesus e Espírito Santo. No mesmo nível. Conseguiu entender isso? Pajé, me explica de novo o porquê desse alguém. Não estou conseguindo entender ainda. Existe só um Deus. E ele se manifesta de 3 formas. 1, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então são a mesma pessoa, só que em manifestações diferentes. Beleza? Então Deus está no céu, Jesus se fez presente na terra, e o Espírito Santo esteve presente em toda a Bíblia. Pajé, me explica de novo o porquê que você falou isso. O Espírito Santo sempre esteve presente e sempre esteve conduzindo a igreja, o mundo e a Bíblia. Vai mais além, Pajé. Abre lá numa passagem muito difícil de achar. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Tá? O meu já está aberto aqui, então eu vou ler. Faz o favor, quando eu vou falando as passagens, alguém manda no chat, digita aí no chat, manda, beleza? Gênesis 1, 1. Você pode mandar mais de uma pessoa, pode mandar um monte, hein? Tá? Nossa, galera, acabei de ler o recado da Mari e eu esqueci. A formação, ela está sendo gravada, tá? Para quê? Para caso você falte algum dia, a gente vai postar no YouTube e você vai poder ver pelo YouTube depois, beleza? Só que a gente vai estar cobrando presencial, tá? Então, eu vou dar um migué, na semana eu assisto. Cuidado, porque daí você ficar faltando, a gente não vai ver a sua presença aqui e no final você não vai conseguir se formar. Mesmo você falando, mas eu vi todas na live lá, eu vi todas no YouTube, mas você não teve presencial aqui, sacou? Beleza? Fala, Bruno. Tá aparecendo mais aula presencial lá da escola em si, em vez de te da escola, não tem que fazer a mesma coisa? Você pode chamar do professor para continuar me passando um negócio sem reprovar, sem tomar nenhuma falta? É bem isso. Vai reprovar se você tá na escola e você não vai na aula, você vai reprovar, mesmo você sendo o cara mais inteligente. Tá? Gênesis 1, fala assim,
No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo. Deixa eu falar mais perto aqui. E um vento impetuoso soprava sobre as águas. Então, desde o início, antes do mundo ser criado, o Espírito Santo estava presente. Por quê? Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, você entende que onde Deus está, o Espírito Santo está e Jesus está? Mesmo não falando, mas Jesus já existia naquela época, Jesus não tinha nascido. Não, mas estava em Deus Filho, entendeu? Assim como Deus Espírito Santo, o Espírito Santo esteve presente lá no começo. Partindo, mano, do Antigo Testamento. Onde que o Espírito Santo está presente no Antigo Testamento, Pajé? Primeiro em Gênesis, e assim como em várias outras passagens, em Êxodo. Êxodo, capítulo 13, versículo 20. Tá? Vai lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 20. Que fala assim, ó. Partiram, esses nomes é meio difícil, se eu falar errado, não liga não, tá? Partiram de Sucote e acamparam em Etam, à beira do deserto. Javé ia na frente deles. De dia, eu vou falar mais perto aqui, ó. De dia, numa coluna de nuvem, para guiá-los. De noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. Pajé, mas aí fala que é Deus? Que é Deus que mandou a nuvem. Mas você entende, volta no início. O Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus. Você entende que para ele ter mandado essa nuvem, foi a manifestação do Espírito Santo que formou essa nuvem, e não Deus? Conseguiu entender? Que aquela nuvem não era Deus, era o Espírito Santo? Conseguiu entender? Ficou confuso? Se quiser, eu volto. Não? Posso mandar ver? Beleza. Pajé, fala mais uma aparição aí do Espírito Santo no Antigo Testamento. Aqui eu não vou falar, tá? Mas eu vou falar o nome de vários profetas. Primeiro profeta, Elias, Isaías, Ezequiel. Fala alguém aí o nome de algum profeta aí. Mais um profeta aí para mim. Natália falou. Fala aí. Daniel, não é? Daniel. Todos esses profetas, o que eles têm em comum? Todas as vezes que Deus falou com eles, foi através do Espírito Santo. Então, Deus falava com os profetas através do Espírito Santo. Conseguiu entender? Beleza? Além dos profetas, o Espírito Santo também estava presente nos reis. Então, o rei Davi, ele estava com o Espírito Santo. Tanto que, na época lá, não tem... Eu cheguei a ver numa formação aqui. Isso não tem a ver com o sacramento, tá? Mas os reis, eles eram ungidos com óleo, entendeu? Que eles falavam que era a unção do Espírito Santo que descia sobre ele, entendeu? Isso não tem a ver com o sacramento, tá? Mas só para vocês verem que tem algo ligado, entendeu? Que eles, desde já, eles já falavam do Espírito Santo naquela época. E partindo agora para o Novo Testamento, alguém consegue me falar alguma aparição do Espírito Santo no Novo Testamento, além de Pentecostes? Fala aí, alguém consegue? Vou perguntar para algum perce aqui. Fala aí, Lucas. Se você não tem mic, pode digitar aí. Você consegue me falar alguma aparição do Espírito Santo no Novo Testamento? Quando Jesus foi batizado. Boa. Fera, essa eu nem tinha anotado e você lembrou. Além de quando João Batista batizou o Espírito Santo, batizou o Espírito Santo, batizou Jesus e o Espírito Santo desceu em forma de pomba, tem milhares de outras aparições do Espírito Santo no Novo Testamento, tá? A primeira, quem que concebeu Jesus a Maria? Responde aí para mim. Espírito Santo. Beleza? Quem que curava... Como que Jesus curava as pessoas? Através de quem?
Espírito Santo, certo? Isso eu falei na pregação lá da experiência. E agora, o mais importante, Jesus, ele continuou ensinando os apóstolos depois que ele ressuscitou. Como? Através do Espírito Santo. Então, todas as vezes que aparece na Bíblia que os apóstolos viram Jesus ou que Jesus falou com eles, Jesus apareceu para eles, era o Espírito Santo, entendeu? Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu com a direita de Deus Pai. Todas as vezes que os apóstolos falaram, mas Jesus apareceu para nós, não sei o que lá, foi o Espírito Santo, foi a manifestação de Deus, beleza? E agora, falando de uma frase muito massa, e eu falei essa também na experiência, que é o seguinte: a vida de Jesus aqui na Terra foi baseada na relação dele com o Espírito Santo. Então, todas as passagens que falam, Jesus curou o cego, fez o aleijado andar, fez o morto ressuscitar, todas essas manifestações, todos esses milagres, foi através da manifestação do Espírito Santo. Beleza? E a vida inteira de Jesus, mano, ele rezava, ele estava com o Espírito Santo, quando ele estava no deserto, ele estava com o Espírito Santo. Então, a vida inteira dele, todos os passos dele, ele teve presente com o Espírito Santo. Então, pensa assim, Jesus era um vaso gigante. Pensa no vaso mais bonito aí que você já viu na vida, que multiplica por 10. Jesus era um vaso gigante, cheio de Espírito Santo. A partir do momento que ele morreu e ressuscitou, pensa que quebrou o vaso assim, ó. Pá! Tá ligado quando você quebra o porquinho assim, o seu cofre? Tá! Quebra lá, sai um monte de dinheiro. Vai sair Espírito Santo quando quebra o vaso assim, ó. Jesus era o vaso, quebrou o vaso, desceu o Espírito Santo. Para onde que foi esse Espírito Santo? Ele foi espalhado para onde? Para toda a Igreja Católica. E que passagem que você me lembra falando disso? Que o vaso quebrou, foi derramado o Espírito Santo sobre toda a Igreja Católica. Pentecostes, certo? Partimos para a segunda parte dessa formação, Pentecostes. Beleza? Pagel, o que aconteceu em Pentecostes? Eu faço uma pergunta agora muito, muito massa para vocês. Pentecostes era uma festa, certo? É uma festa de celebração do Espírito Santo. Ela já existia ou não existia? Ou passou a existir depois que o Espírito Santo desceu? Manda no chat, sim ou não? Já existia ou não existia? Já existia. Quero ver a opinião de várias pessoas. Já existia? Já. Não estou respondendo, tá? Tô vendo? Já existia, eu acho. Não sei. Não. Tá. Acho que não. Já existia. A Bia já fez essa pergunta. A Páscoa existia antes da morte e ressurreição de Jesus? Já existia, já sim ou não? Já existia, mas tinha outro sentido. Sim, boa. Já existia, mas tinha outro sentido. Pentecostes, igual a Páscoa, já existia e também tinha outro sentido. Beleza? O que era Pentecostes, Pajé? Pentecostes era uma festa que... Como que é a palavra aqui? Esqueci. Era uma festa judaica que o pessoal fazia para celebrar a colheita. Entendeu? Então, era na época que eles colhiam alimento e que eles faziam essa festa para agradecer a Deus por ter mandado o alimento deles. Deu para entender? Então, Pentecostes já existia antes do Pentecostes da Bíblia, que é o que o Espírito Santo desce, igual da Páscoa. E o sentido era esse. Pajé, fala mais sobre Pentecostes aí. Pentecostes está lá na passagem sobre Atos 2, eu vou até digitar aqui, eu não vou ler, tá? Eu acho que é a passagem mais clássica que tem sobre alguma pregação do Espírito Santo, sobre formação, sobre falar sobre dons. Eu acho que vocês já cansaram de ouvir essa pregação e eu vou resumir ela aqui. Os apóstolos, após a morte de Jesus, né? Jesus falou para eles esperarem a vinda do Espírito Santo, para daí sim eles partirem pregar o evangelho de Deus.
beleza? Então, enquanto eles não recebessem o Espírito Santo, não era para eles ir pregar. E por que isso, pajé? Por que você fala disso? Porque os discípulos, os apóstolos, eram igual a gente. Igual a gente como, pajé? Cagão. Os apóstolos, sem o Espírito Santo, era cagão, igual a gente. Então a gente tem medo de pregar, a gente tem medo de falar em público, a gente tem medo de falar de Deus, a gente tem medo de levar Deus para nossa família, para os nossos amigos. Eles eram cagão igual a gente. E pajé, responde duas perguntas. Como que os discípulos deixaram de ser cagão e como que a gente deixa de ser cagão e começa a levar a palavra de Deus, começa a levar Deus para nossa família, Jesus para nossa família, começa a apresentar para os nossos amigos? Alguém sabe? Alguém sabe me responder? Não, né? Porque eu vou responder. Você vivendo uma vida com o Espírito Santo, cara. Então, a partir do momento que os apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes, eles foram encorajados. Por que encorajados, pajé? Eu tinha na pregação aqui. Porque é o Espírito Santo que leva a pessoa até Jesus. Beleza? Então, em Pentecostes, a festa que aconteceu, o significado de Pentecostes, então, é que eles celebravam a colheita do alimento. E por que que Jesus, Deus, escolheu justamente o dia de Pentecostes para mandar o seu Espírito Santo? Alguém consegue me responder? Ninguém? Alguém chuta aí? Alguém consegue chutar? Por quê? Não. Alguém falou? Não consegui ouvir também, não sei. Não, eu não ouvi. Não, eu não sei. Essa é meio difícil, a pergunta é meio difícil. Eu vou falar. O significado do velho Pentecostes já era um símbolo apontando para o novo. O velho é a festa, o novo é Pentecostes, que o Espírito Santo desce. Pajé, por que já apontava desde antes? Antes, eles celebravam a colheita. No novo Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e um apóstolo, um discípulo muito fera, começou a pregar no meio da multidão. Esse discípulo era Pedro. Nessa pregação, ele converteu 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, para mais, para menos, não sei, o número é meio assim, mas ele converteu muitas pessoas. Que nem na festa eles celebravam a colheita, nem em Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, eles celebraram a colheita do Evangelho. O que significa a colheita do Evangelho? Quando você prega a semente do Evangelho, cai em terra boa, o fruto nasce. Sim? Conseguiu entender? A colheita nasceu? Sim? Não? Sim. Entendi, pajé. Eu tô cravado para vocês? Não, né? Não. Pajé, você pode explicar de novo? Porque eu não entendi muito bem, não. Tá. Ó, o velho Pentecostes já era um sinal para o que ia acontecer no novo Pentecostes. Então, qual que é o significado de Deus ter feito Pentecostes bem no dia da festa de Pentecostes? Tá conseguindo pegar? Sim? O velho representava o quê? A colheita da comida, certo? Do alimento. Conseguiu entender? E o novo representa o quê? Que no dia de Pentecostes, eles colheram essas 3.000 pessoas que se converteram, que foi o evangelho que foi plantado no coração das pessoas. Entendeu? Então, a semente do evangelho foi plantada no coração das pessoas e floresceu. Floresceu, eles colheram. O que é essa colheita? É a conversão das pessoas. Entendeu? Foi uma grande colheita, porque foi 3.000 pessoas convertidas. Deu para entender? Deu, obrigada. Beleza, deixa eu ler um pouco o chat aqui. Fala. Aqui, tipo, o antigo Pentecoste já era uma explicação do futuro que iria acontecer? Bruno, eu não consegui ouvir, mano. Você consegue digitar a pergunta? Não, aqui, Tá muito baixo seu microfone. Aqui, ó. Não, vou dar uma olhada. Aqui. Que o antigo Pentecoste
é mais ou menos uma previsão do futuro, alguma coisa assim, que a gente viu que no novo Pentecoste fez 1.000 pessoas. Mais ou menos, entendeu o sentido que eu quis dizer? Não consegui entender. Você consegue digitar? Beleza. Beleza? Quando receber a pergunta aqui, eu respondo. Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida sobre o Espírito Santo, sobre Pentecostes, quer que eu explique de novo o sentido? Tipo, quando Jesus disse que ele seria pescador de homens. Exatamente isso, exatamente isso. Alguém com alguma dúvida? Eu posso seguir? Ô, Pajé, não sei se Fala, tá ouvindo. Só tô com uma dúvida, que você falou que Jesus sempre via com o Espírito Santo estava sempre do lado dele. Eu queria saber, tipo assim, em algum momento da nossa vida a gente, tipo, fica sem o Espírito Santo, sabe? Ou a gente também, tipo, vive sempre ao lado dele, ele tá sempre do nosso lado. Então, Murilão, vou tentar responder, tá? Acho que o Vande tá aí. Se o Vande, se eu explicar de alguma forma errada, Vande, aí você fala, beleza? Aí a gente volta na questão da Santíssima Trindade. Quando a gente entende que o Espírito Santo, Deus e Jesus são a mesma pessoa, você consegue entender que quando você está buscando Jesus, você está buscando a Deus e você está buscando o Espírito Santo. Quando você está buscando o Espírito Santo, você está buscando Jesus também. Consegue entender? Consegue entender, tipo, onde um tiver, os outros vão estar também? Sim? Eu vou chegar nisso mais pra frente, mano. Demorou? É uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente. Beleza. Deixa eu falar. Eu não consegui elaborar uma pergunta, mas deixa, tá? Beleza. Ó, a Vitória mandou aqui, ó. Dá o exemplo pra ele das velas. Fica mais fácil, eu acho. Eu não lembro muito o exemplo da vela, mas eu vou tentar explicar. Pensa que a Santíssima Trindade são 3 velas, tá? Então, uma, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Beleza? Cada uma delas tem uma chama, certo? Cada uma delas tem uma chama, beleza? Se eu juntar as 3, vai ficar 3 chamas diferentes ou vai ficar só uma? Vai ficar só uma, certo? Com a Santíssima Trindade é justamente isso. Por mais que você separe, vai ser cada um tipo individual, só que eles vão estar juntos. Deu para entender? O Band levantou a mão aí, acho que ele vai falar aí, vai tentar explicar melhor. E aí, gente, beleza? Não, é que eu vi que vocês estão perguntando algumas coisas. Então, assim, só para concluir um pouquinho, todas essas festas que nós celebramos hoje, a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa, o que acontece? Os cristãos, eles usam essas festas para celebrar os acontecimentos. É porque a gente escolheu assim? Não, porque Deus escolheu assim. A festa da colheita, que era o Pentecostes no Antigo Testamento, então hoje, o que aconteceu? Depois que veio Jesus, tá? Quando os discípulos, eles estavam reunidos, né, na época da festa das colheitas, que era o Pentecostes, o que aconteceu? A manifestação do Espírito Santo em forma de língua de fogo. Era na época de Pentecostes, ou seja, ficou conhecido como Pentecostes, por quê? Porque aconteceu no momento que celebrava a festa de Pentecostes, que também era celebrada lá no Antigo Testamento, que não tinha nada a ver naquela época com o Espírito Santo. Tá? É diferente do Antigo Testamento, porém aconteceu na mesma data. A Páscoa, como hoje nós celebramos a Páscoa. No Antigo Testamento, o que era? Era celebrada a festa dos pães ázimos, tá? Que na Bíblia, ali, até onde eu coloquei ali para vocês, em Êxodo, ali uma passagem, que Deus ele fala assim, vocês vão celebrar a festa dos pães ázimos, simbolizando a saída do povo do Egito, que pães ázimos são os pães sem fermento, que Deus tinha pedido para o povo fazer pão sem fermento, porque não tinha tempo de fermentar a massa. Por quê? Porque eles saíram corrido do Egito. Entendeu? Então,
o que aconteceu? Tanto é que Jesus, ele celebrou a última ceia, Jesus celebrou a Páscoa, ou seja, existia já a Páscoa antes de Jesus. Então, eles se reuniram para celebrar a Páscoa. E o que aconteceu? Na sexta-feira, Jesus foi morto e ressuscitou no domingo. Então, o que nós celebramos a Páscoa? Né? Então, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo. Tá? E o Espírito Santo, ele, desde o princípio, ele já existe, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Vocês vão ver lá em Gênesis. Então, o Espírito Santo ou seja, Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Criador, né? Jesus, Salvador, e o Espírito Santificador, entendeu? Então, assim, o Espírito Santo, ele sempre está presente, porque nós somos templo do Espírito Santo, então ele está sempre conosco. Agora, é escolha nossa nos afastar de Deus ou não. Porém, nós somos templo do Espírito Santo, por isso que quando a gente fala sobre pecado, sobre várias coisas, nós temos que estar atento, porque nós somos templo do Espírito Santo, então ele caminha conosco, ele está conosco, ele está dentro da gente, tá? Porque nós somos membro do corpo de Cristo, ou seja, nós somos criados em imagem e semelhança, nós somos parte de Deus, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai perguntando aí que a gente vai falando. Pode ir, Pajé, manda ver. Sei que é meio confuso esse lance da trindade, quem tá, quem não tá, quem não tá. E é meio complexo mesmo, e é mais complexo ainda você tentar explicar, entendeu? Então, eu entendo um pouco, só que eu não consigo explicar, que nem o Vande, entendeu? O Vande, ele consegue me explicar. Tanto que eu aprendi com o Vande. Então, se alguém tiver alguma dúvida a mais sobre isso, manda em parte lá, manda no privado no Vande, ou manda para mim, que eu mando para ele e ele responde, beleza? Só que não fica com a dúvida, beleza? Posso continuar? Sim? Beleza, então. Parei em Pentecostes. Então, todas as festas que aconteciam lá tinham um significado, e Jesus colocou um novo sentido em cima da festa que ia acontecer, né? E eu te faço uma pergunta agora. Qual que é a relação de Pentecostes com viver uma vida de santidade? Manda no chat aí. Se alguém sabe. Essa eu preciso de uma resposta, mano. Eu preciso que alguém responda essa. Senão eu não prossigo. Vai lá, vamos ver. Eu vou esperar mais resposta aí. Vocês estavam presentes semana passada na pregação da Júlia? Achei complexo. É complexo, né? Vocês estavam presentes semana passada na pregação da Júlia, que ela falou sobre a identidade? Sim, eu estava. Eu peguei as partes, só que algumas eu tive que ajudar minha mãe, meu pai. Eu tive que saiu, mas eu não estava lá em si. Entendeu? Entendi. Alguém mais? Alguém mais? Na pregação da Júlia, vou deixar a vida. Márcio, gostei da resposta do pessoal. Que Deus só nos permite. Voltando no sábado passado na pregação da Júlia, ela falava sobre santidade. Como que eu busco uma vida de santidade? E aí a gente volta na Trindade e você vai perceber isso. Você buscando a santidade, o que é buscar a santidade? É você se parecer, você ter o coração cada vez mais limpo do pecado e cada vez mais parecido com Jesus. Como que eu fico parecido com Jesus? Buscando a pessoa que esteve sempre presente com ele quando ele estava na terra, o Espírito Santo. Entendeu? O que eu falei para vocês? A vida de Jesus na terra se baseava no seu relacionamento com o Espírito Santo. Pensa que são dois amigos, dois melhores amigos, muito amigos mesmo, muito amigos. Tá ligado aquela amizade que você fala assim, mano, esse é meu melhor amigo. Ah, todo mundo me vê com essa pessoa, não sei quem lá tá, todo mundo... Multiplica essa pessoa por 10. É o relacionamento do Espírito Santo com Jesus. Então você entende que os dois é muito parecido? Sendo a mesma pessoa, é óbvio que eles vão ser parecidos, mas eles são muito parecidos? Como que eu vou buscar uma pessoa?
Como que eu falo assim, eu quero ser parecido com tal pessoa? É você conversando com o melhor amigo dessa pessoa, certo? Como que eu busco a santidade? Você tem que se parecer com Jesus. E como que eu me pareço com Jesus? Buscando o Espírito Santo. Entendeu? Por que que tem que buscar o Espírito Santo, pajé? Porque é justamente o Espírito Santo que vai encorajar você na sua caminhada e que vai saciar a sua alma. Sacou? Pajé, me explica o desse saciar minha alma. Quando Deus fala que a gente é templo do Espírito, é porque Ele está presente em nós, certo? Pajé, tenta ir um pouco mais além, assim. Você entende que se eu sou templo do Espírito, o Espírito tem que estar em mim. Se o Espírito não está em mim, e o Espírito é a alma do cristão, eu estou sem alma, certo? Se eu estou sem alma, eu vou me sentir vazio. Aí você consegue entender o porquê muitas pessoas se sentem vazias? Aí toda vez que alguma pessoa chegar para você e perguntar assim, nossa, eu estou muito vazio, nossa, eu estou frio, nossa, eu estou morno, nossa, eu estou sei lá. Não, tá ligado aquele mimimi? Você pergunta para ela assim, como está a sua vida com o Espírito Santo? Entendeu? Uma pessoa, ela só se sente vazia quando não há algo dentro dela, certo? O que tem que estar dentro de nós que vai saciar essa nossa sede, essa nossa... vai dar ânimo, vai encorajar a gente, vai nos dar substância, o Espírito Santo. Entendeu? Então, se você está morno, se você está longe de Deus, se sente fraco, se sente... ai, meu Deus, estou na tibieza, não sei o que lá. Busca o Espírito Santo. Porque você está vazio. Vazio do quê? Vazio da presença de Deus. Sacou? Esse é o sentido de Pentecostes conviver uma vida de santidade. Os discípulos, eles se sentiam fracos, se sentiam vazios, não se sentiam dignos de levar o evangelho de Deus. Quando que isso foi saciado? Quando desceu o Espírito Santo sobre eles e eles saciaram a alma deles. Deu para entender? Ficou muito complexo? Sim? Não? Alguém não entendeu o que é que eu explique de novo? Um pouco. Então, o Espírito Santo nos guia. Exatamente isso. Vou falar de novo o que o Vande falou. Deus Pai, Criador, Jesus. Como que é Jesus mesmo? Alguém sabe me dizer? Jesus Deus Salvador. Filho Salvador. E o Espírito Santo é o quê? Que o Vande falou? Santificador. Entendeu? Porque é ele que nos leva ao Salvador. Como? Nos santificando. Entendeu? Então você entende que para você buscar Jesus, você tem que ter uma vida com o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo vai te santificar e te fazer cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais sendo imagem e semelhança dele, vai te transformar cada vez mais. Deu para entender? Isso que tem a ver o Pentecostes com uma vida de santidade. Sacou agora? Ficou mais de boa para entender? Ficou confuso ainda? Quer que eu dou mais um exemplo? Senão vou seguir. Certo? Então aí, velho, você entende que nós tá indo cada vez mais fundo, mais fundo. E formação é justamente isso. Formação é um estudo. Estudo onde você vai. Você vai cada vez mais cavucando. Então pensa num médico. Eu vou estudar só isso daqui. Vou estudar só virose. Só virose. Para o cara chegar, o meu paciente chegar, eu vou falar que é virose e manda embora. É virose, manda embora. Não, por que da virose? Vai caçando. Tá, o que traz a virose? Vai caçando. O que tem que ir mais, não sei o que lá, da virose? Vai caçando mais. Com o Espírito Santo. Feliz e normal, sem Espírito Santo. Depressão. Justamente isso, mano. Eu acho que eu cheguei a falar de depressão na pregação lá, da experiência. É só eu pensei num caso, sendo Espírito Santo, GPS, Jesus, o motorista e o destino Deus. Nossa, meu Deus do céu, essa explodiu minha mente, velho. Parabéns, mano. Parabéns, velho. Olha esse exemplo.
Deus Pai criou o mundo, se encarnou como Deus Filho. Ó, eu vou falar os dois exemplos que falaram aqui no chat, tá? Pensa que o destino é Deus, tá? Jesus é o motorista e o Espírito Santo é o GPS. Entendeu? E o outro exemplo aqui do Vande. Deus Pai criou o mundo, se encarnou como Deus Filho para nos salvar e se manifesta através do Deus Espírito Santo para nos guiar. Entendeu? Então você vê que tudo tá ligado, tudo tem um norte, nunca é jogado no ar alguma coisa assim. É pregação. boa, rapaziada. Agora a gente vai um pouco mais além. Quando eu falo que é o Espírito Santo que nos dá força para continuar na caminhada e que é ele que nos encoraja, o que você pensa disso? O que você acha? Por que que ele não sei o que lá. Por que que é o Espírito Santo que encoraja a gente na caminhada? E é aí, com essa pergunta, porque é o combustível. O fogo. O que é o combustível, Amanda? Alguém consegue me dizer o que é o combustível? Pensa que vamos fazer uma pergunta assim. O Espírito Santo é um posto de gasolina. O que é o combustível? A nossa vontade? Não sei. Vamos Não é ver. tipo viver com Deus? Porque assim, na verdade, viver com Deus é o objetivo, por aí. Acho que o combustível é mais, tipo, a palavra que ele prega pra nós, não é? Seria basicamente, tipo, a vontade que nós temos é baseada em tudo que Jesus fez, certo? Então a gente quer ser Sim. como ele. Mas pensando assim, ó, o Espírito Santo é o posto de gasolina, o caminho, as ruas é o caminho que você tem que seguir até Deus. Então, esse caminho é a palavra de Deus, entendeu? O que vai alimentar a gente para seguir no caminho de Deus? Qual que é o combustível que vai nos alimentar para chegar até o destino? Para daí sim continuar seguindo o evangelho, continuar seguindo. Tá pegando a pergunta? É o que mantém a gente funcionando. E é com essa pergunta, exatamente, gasolina, mas ninguém está sabendo responder o que é gasolina. E aí que eu entro no terceiro, oração. Não é oração, se o Espírito Santo é o posto de gasolina, no posto a gente consegue gasolina, o combustível é a coragem que ele nos dá. Não. Aí a gente entra no terceiro tópico, que é o quê? É os dons. O combustível é os dons do Espírito Santo. Então, falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre a vinda dele sobre Pentecostes, e entramos no terceiro tópico, que é os dons. Pajé, o que é os dons? Eu vou falar da forma que falaram para mim no meu dons, tá? Os dons são presentes que a gente ganha do Espírito Santo, que nos levam até Deus, que nos levam até Jesus. Entendeu? Pajé, como assim presente? Quando você ganha um presente e ele é muito bom, você vai usar o presente, obviamente, né? Sim ou não? Você usa ou você joga fora? Você usa, certo? Por quê? Porque aquilo, você se sente bem com aquilo, certo? Então, os dons é justamente isso. O Espírito Santo é o combustível, o Espírito Santo é o posto de gasolina, tá? O caminho é Deus. E o que vai alimentar você, que é o carrinho, que vai continuar firme e forte na caminhada, acelerando, pá, tananã, o que é? É o combustível. O que é o combustível? São os dons do Espírito. Beleza? Então, daí você consegue entender que pra gente buscar Jesus, pra gente ser parecido com Jesus, a gente tem que seguir o Espírito Santo, e seguindo o Espírito Santo, ele vai nos presentear com os seus dons. Porque são através dos dons do Espírito Santo que a gente fica cada vez mais próximo de Jesus. Você conseguiu entender que a gente foi mais fundo na frase
O Espírito Santo te leva até Jesus? O que leva a gente até Jesus? Os dons do Espírito. Beleza? Vamos ter que empurrar o carro até chegar no posto. Aí, a gente começa a entrar na questão sobre dons. Os dons são divididos em duas classificações, beleza? E eu quero que alguém digite isso, tá? São dons infusos e dons efusos, tá? Então fala comigo aí, repete você de casa aí, não precisa ligar o mic não, quero ver só a boquinha mexendo. Dons infusos, de novo, não vi a boquinha mexendo. Dons infusos e dons efusos, beleza? Perfeito, são dons infusos e efusos. Agora a gente vai falar o que é cada um. E eu vou passar bem por cima do que é, tá? Vou passar bem por cima. Por quê? Porque nas próximas formações a gente vai se aprofundar mais sobre esses dons. A gente vai explicar mais sobre esses dons. Beleza? O que é dom? O que são os dons infusos, pajé? Os dons infusos são aqueles que fortalecem para a vida cristã e para o seu testemunho. Consegue entender que isso está ligado? Com Deus, com Pentecostes, com Jesus? Com S mesmo, dons infusos e efusos, com S, sei lá. É assim mesmo, infuso e efuso. Então, os dons infusos são o que fortalece a nossa vida cristã e o que nos dá força para dar o testemunho. Beleza? Quais são os dons infusos, pajé? São 7. 7, tá? E eu só vou falar o nome deles. Eu não vou explicar, não vou falar nada, tá? Eu só vou falar o nome deles. São eles: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, tá? Esse assunto de dons é muito complicado, é meio complexo também. Só que é muito fácil de entender. Por quê? Porque muita gente ensina da forma errada, eu acho. Muita gente ensina da forma errada. Assim como ensinaram para mim. Muita gente acha que o dom, fala assim, eu falo esses 7 dons, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Aí vem a pergunta na mente de muita gente, assim como vinha na minha. Caramba, cadê o dom de língua e o dom de repousar? Não é o dom de Deus? Não é o dom do Espírito Santo? Veio essa pergunta na sua mente? Caramba, cadê o de língua e o de repousar? Porque, pelo que o pajé falou, entendimento deve ser o de discernimento. Sabedoria deve ser, sei lá, ciência deve ser quando a passagem vem para você. Entende que é meio complexo e as pessoas confundem isso? Porque daí a gente entra no outro significado. O significado de dons efusos. Efusos. Cadê o dom de língua e de repousar? Aí, vem a pergunta. E é aí que vem o dom de língua e de repousar. Beleza? O que é o significado de dons efusos, pajé? Dons efusos também são chamados de carismáticos. E por isso que fica muito difícil de entender. Porque daí você vê muitas pregações assim. O pregador está falando de dons infusos, aí ele fala sobre os carismas do Espírito Santo, aí ele fala sobre dons efusos, daí ele vai e volta, e você não consegue entender nada, tá? E talvez eu esteja fazendo isso e eu vou passar de novo para vocês isso, tá? No final eu vou repassar isso. O significado de dons efusos são os dons que o Espírito Santo nos dá para o serviço da comunidade cristã e para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja, entendeu? Então você, que faz parte da igreja católica, você é os membros do corpo de Cristo. Deu para entender isso? Sim? Sim ou não? Sim. Beleza. E nos dons efusos, eles estão divididos em 3 classificações também. Primeiro,
tá? E aí vai entrar e vocês vão entender. Primeiro, dom de elocução, tá? Eu vou escrever todos os dons aqui. Elocução. Dons. E dons de revelação, tá? São esses 3. Dons de elocução, dons de poder e dons de revelação. Nos dons de elocução, tá? Aí, ó, aí chegamos. Tá, o dom de língua, o dom de profecia e o dom de interpretação de línguas, tá? Nisso, Pajé, me explica disso. Não vou explicar. Pajé, quando você vai explicar? No sábado que vem. Nos próximos sábados. Beleza? Então, fique esperto. Dom de poder. Dom de fé, dom de cura e dom de milagre. E dom de revelação são palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento. Deu para entender? Sim? Não? Eu acho que ficou meio confuso. E eu vou explicar de novo. Agora que eu já falei toda a estrutura, eu vou tentar falar de forma simplificada. Beleza? Para você se parecer com Jesus, você tem que seguir o Espírito Santo. Pajé, por que eu tenho que seguir o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que vai te dar força, te encaminhar até Jesus. E como que ele encaminha? Como que ele mantém a gente firme na caminhada? Através dos dons. Os dons são divididos em 2. Os dons infusos são o que fortalece a nossa alma. E os dons efusos são os presentes que nos são dados pelo Espírito Santo para a gente usar para a comunidade. Entendeu? Então, os dons infusos são para nós. Os dons efusos são os carismáticos, são para nós também, só que a gente usa para a comunidade. Deu para entender? Gente, oi, estão ouvindo? Assim, só para tranquilizar vocês, quando a gente está estudando, quando a gente vê algum conteúdo, é normal que a gente fique com mais dúvidas ainda, tá? Então, eu gostaria de tranquilizar vocês, porque realmente, hoje vocês estão ouvindo esse monte de coisas e falam, meu Deus do céu, não sei nada do que é isso, não estou entendendo nada, pelo amor de Deus, Pajé, não estou sabendo nada. Mas isso é normal, tá? É um encontro que a gente está tendo. Isso daí não muda, a gente vai estar sempre repetindo, voltando, né? E as dúvidas que vocês vão tendo, vão perguntando, porque a partir de agora, pode ter certeza que vai surgir muitas dúvidas para vocês. E o importante, tá? Conforme vai surgindo as dúvidas, vocês vão perguntando, não fiquem quietos, tá? Porque agora a tendência é que comece a surgir um monte de dúvidas, vocês falam, meu, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. Então tá, vamos por partes. Ó, o que é isso? Falou, mas eu esqueci, né? Durante a semana a gente vai falando, durante os encontros, durante as pregações. Então, assim, gente, fiquem tranquilos que as dúvidas elas vão surgirem mesmo. Tá? O importante é a gente manter o foco, prestar atenção nos conteúdos e conforme for tendo as dúvidas, a gente vai perguntando, tá bom? A gente está sempre à disposição de vocês, beleza? Isso que o Vande falou, velho, é justamente isso, mano. Não ache que o Pajé aprendeu isso da noite pro dia. Não, mano. Não, eu tô quantos anos no Musa? Eu tô faz 5 anos, 6 anos, vai fazer 6 anos. Isso daí que eu tô tentando passar para vocês é coisa que eu tô aprendendo desde a minha caminhada, entendeu? Então, desde a minha caminhada, eu sempre tive essas dúvidas também. Caramba, mas o que é dom infuso? Qual que é o dom carismático? O que é isso daqui? Não sei o que lá. E justamente isso é a vida do cristão, velho. É você ir respondendo essas perguntas. Como? Buscando resposta para isso. Buscando na Bíblia, buscando insights, canção nova, pessoas que passam conteúdo, entendeu? Então, isso que é ser cristão, é você saber o básico, só que você também mergulhar ir cada vez mais mergulhando no profundo, para ir tirando essas dúvidas, entendeu? Porque se você só sabe o básico, tá bom, é um primeiro passo. Mas daí, se surge uma dúvida,
você fica naquele, tipo, caramba, mas eu só sei o básico e isso daqui é um pouco mais além. Você tem que ir mergulhando mais, entendeu? E isso é conhecimento. Isso é estudo. Entendeu? Alguém ia falar? O Murilão levantou a mão aí, quer falar? Não, eu levantei sem querer. Beleza, então. Deu para entender? Vocês ficaram meio perdidos? Tipo, naquela aula, caramba, eu não entendi nada. Eu comecei perdido, no meio eu me perdi mais ainda e no final eu não sei onde eu tô. Vocês estão assim? Pergunta. Ou você tem dons efusos, ou você tem... Boa pergunta, Lirian. Ó, fizeram a pergunta assim. Você tem os dons efusos ou infusos? Ou você tem os dois? Você tem os dois. O Espírito Santo te deu todos esses dons. Não, todos não. Falei errado. O Espírito Santo, os infusos, são todos os 7 são dados para nós, tá? Todos os 7 são dados para nós. Os dons efusos, eles nos são dados a partir do carisma, do nosso carisma, entendeu? Por isso que é o nome, carismático. Porque daí entra naquela questão que eu ia falar daqui para frente. Os dons, eles não aumentam a nossa santidade, tá? Os dons efusos, os carismáticos, não aumentam a nossa santidade. Pajé, o que você quer dizer sobre isso? Você falou que para a gente ir para a santidade, nós temos que estar com o Espírito Santo e com os dons. E os dons não aumentam a nossa santidade? Explica isso. Nos dons efusos, o que vem muito nos encontros, né, quando a gente faz os momentos lá, o que vem muito no coração das pessoas é o seguinte: caramba, tal pessoa repousou e eu não. Caramba, tal pessoa rezou em línguas e eu não. Caramba, tal pessoa saiu passagem para ela, sai tanta coisa para ela, Deus fala tanto com ela, não sei o que lá, e comigo não. Entenda que os dons carismáticos não é porque uma pessoa repousa, não é porque uma pessoa reza em línguas, não é porque uma pessoa sai uma passagem para ela, que ela está mais próxima da santidade do que você. Entendeu? Então, os dons infusos são dados todos para nós, e os dons efusos a gente recebe conforme o nosso carisma. Não é todo mundo que ora em línguas, não é todo mundo que repousa, não é todo mundo que sai passagem, que sai palavra, sai imagem para elas, entendeu? Conseguiu entender isso? São duas colunas divididas que formam esse som, acho eu. Já posso fazer uma pergunta? Pode. Os dons efusos, eles não são dados através do batismo? Os efusos aos batizados. Aí eu vou pedir socorro pro Vande. Não sei. Pajé, eu lembro que a gente recebe o Espírito Santo, porque eu lembro do meu dom, tá? Que a gente recebe o Espírito Santo no batismo com os dons infusos, que é o nosso carisma, e na confirmação do batismo, que seria a crisma, a gente recebe os nossos dons, os dons efusos. Eu não sei se está certo, mas é disso que eu lembro. Gente, é o seguinte, para responder assim, no nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo e todos os dons infusos, tá? Que é tudo que foi classificado ali. Tá bom? Então, nós recebemos os dons, tá? A crisma, ela é uma confirmação do nosso batismo, né? Tanto é que hoje a catequese mudou, hoje voltou a ser como era há muito tempo atrás. Primeiro faz o batismo, depois a crisma, que é a confirmação do nosso batismo, tá? Então, quando nós somos batizados, nós somos introduzidos no corpo de Cristo, tá? Então, ali nós nos tornamos parte do corpo, a confirmação de nós como parte do corpo de Cristo. E ali, por isso que tem aquela parte que Jesus ele se fez batizar no Rio Jordão, por João Batista, que o Espírito Santo pairou sobre ele em forma de pomba, né? Que Deus falou: este é meu filho amado, de quem me comprazo. Então, assim, quando a gente é batizado, ali nós recebemos os dons do Espírito Santo. Como o pai já falou, aqueles dons, eles são para nos formar e nos fortalecer,
né, que é para nós. Depois, mais para frente, lá a gente vai falar dos dons efusos, que são os dons que não servem para a gente, mas é justamente os dons que nós usamos para quê? Para servir. Entendeu? Então, nós, como servos, nós nos utilizamos dos recursos que o Espírito Santo nos dá através dos dons efusos para que a gente possa servir a comunidade. Entendeu? Então, e por isso que essas duas diferenças. Então, os dons infusos nós recebemos no batismo, e o efusos é quando a gente faz lá, quando a gente tem essa nossa caminhada com Deus. Entendeu? Quando a gente se aprofunda através do conhecimento, quando a gente se aprofunda, quando a gente busca uma intimidade maior com Deus, que nós temos esses dons. Esses dons, eles vão aflorando, entendeu? Eles vão aflorando, assim. Então, conforme a gente vai buscando a nossa vida de santidade, porque esses dons, eles estão dentro da gente. Né? Que você fala, você foi batizado no Espírito, você recebeu de novo os dons. Não, tá? Jesus, Deus, ele já nos deu, nós somos completos, não é porque daí fala, porque eu fiz experiência de oração, daí eu recebi os dons efusos. Não, tá? Eu não quero muito aprofundar nesse tempo, porque a gente vai falar lá na frente, tá? Mas todos os dons, Deus já nos deu. A diferença é que os dons infusos é para a nossa santificação, para o nosso fortalecimento, e os dons efusos nós usamos para servir a comunidade. Ficou claro? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Escrevi comunidade tudo errado aí, mas tá aí no chat, beleza? Eu estava falando sobre os dons com a santidade, né? Então, não fica se comparando com o amiguinho do lado, beleza? Quando você está no momento de oração, não fica preso naquilo de caramba, eu tenho que repousar, caramba, eu tenho que chorar muito, caramba, eu tenho que rezar em línguas, tem que sair alguma imagem para mim. Você fecha o olho e fica, caramba, tem que sair alguma imagem. Deus tem que mandar uma passagem para mim sobre a minha vida, sobre a situação que eu estou passando, sobre o problema da minha casa, entendeu? Não fica preso nisso, velho. Não fica preso nisso, entendeu? Porque cada um tem o seu dom efuso, cada um tem o seu carisma, entendeu? Consegue entender isso? Que não é todo mundo que faz piada, não é todo mundo que é sério. Não é todo mundo que fala com todo mundo. Não é todo mundo que não fala com ninguém, entendeu? Cada um tem seu jeito. E os dons efusos que a gente recebe do Espírito Santo é a mesma coisa. Cada um recebe o seu. Beleza? Deu para entender? Os dons só valem, são úteis quando você usa, trabalha e ele refina. Chegamos à parte final da formação de hoje, beleza? Com esse comentário do Thiago. Os dons efusos deixa eu até ler de novo aqui, ó. Como que eu faço para fortalecer meus dons efusos, para eles aparecerem, para eles florescerem, né? Tipo, para eu estar cada vez mais acostumado. Com você praticando cada vez mais eles. Então, como que eu rezo em línguas, Pagel? Eu quero começar a rezar em línguas, não sei o que lá. Você praticando rezar em línguas. Entendeu? Mas daí eu não vou aprofundar nisso, é mais para frente, é outra formação, não sei o que lá. Mas, como que eu fortaleço para sair alguma passagem para mim? Você fortalecendo sua vida de oração, você fortalecendo a sua busca por Jesus, você fortalecendo a sua caminhada com Deus. Deu para entender? Sim? Não? Certo. Eu sei que, eu falo de novo, tá, o que o Vante falou, eu sei que é muito confuso, é muito conteúdo, é muita coisa, sua cabeça deve estar explodindo agora, ou você não prestou atenção em nada, ou você, entendeu? Só que eu volto a falar, tudo isso que a gente falou, isso é a base de tudo. Pensa que eu falei sobre o Espírito Santo, eu vou voltar desde o começo, falei sobre o Espírito Santo, falei onde ele estava presente no Antigo Testamento, falei onde ele estava presente no Novo Testamento, falei como foi a vinda dele, falei sobre a festa, o sentido da festa antiga,
falei sobre o novo sentido de Pentecostes, comparei Pentecostes com uma vida de santidade, falei que é os dons que nos encorajam mais, que nos dão força na caminhada, falei sobre dons infusos, falei sobre dons infusos, falei sobre dons efusos, beleza? Então isso é a base de tudo, beleza? Você sabe o básico do básico agora. Pajé, eu tô com uma dúvida. Aí você vai mergulhando. Pajé, eu tô com tal dúvida. Aí você vai mergulhando. Pajé, eu tô com tal dúvida da dúvida que eu tinha. Vai mergulhando. Entendeu? Quer falar, Vande? Não, só para finalizar, só confirmando o que você falou. Gente, o que vocês precisam saber de hoje? Espírito Santo, você tem dúvida de quem é o Espírito Santo? Que ele esteve presente, porque a Santíssima Trindade é Deus, deuses, ou seja, são 3 pessoas, festa de forma diferente, como nós falamos, um Deus Criador, um Jesus Salvador e um Espírito Santo Santificador, porque Deus, ele criou o homem, criou o mundo, né? Ele se encarnou como Deus Filho para salvar a humanidade, né? Constituir a aliança com o povo. E depois morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para nos guiar, como Deus Espírito Santo. Porém, a Santíssima Trindade, ela está presente desde o início dos tempos, ou seja, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles sempre existiram. Entendeu? Então, vocês precisam entender isso daí, que o Espírito Santo, ele esteve, está e estará presente sempre conosco. Nós somos templo do Espírito Santo, tá? Que existe, através do batismo, nos foi dado os dons, tá? Para que a gente possa se fortalecer. E os dons, que nós vamos falar mais para frente, que são os dons efusos, que é uma parte que a gente vai começar a estudar mais, vai se aprofundar mais, tá? Então, gente, próxima semana, tamo junto, tá? Vocês vão pesquisando, porque eu sei que vocês comecem a pesquisar aí, o que vocês quiserem com relação às dúvidas de vocês. Uma coisa que eu falo para vocês, observem as fontes daquilo que vocês vão procurar na internet, que sejam fontes católicas. Por quê? Porque os protestantes, eles têm uma visão diferente, né? Eles abordam de forma diferente que os católicos abordam, entendeu? Nós seguimos a Bíblia, né? Nós seguimos a Igreja dos Apóstolos, tá? Então, assim, procurem bem olhar as fontes. Aí de fonte católica, por quê? Porque vocês estão em formação, tá? Vocês estão em formação, isso para não confundir a cabeça de vocês agora. Aí depois que vocês já tiverem um conhecimento, vocês tiverem uma base, aí vocês forem ler uma fonte, que aí vocês conseguem filtrar. Falou, opa, esse daqui não está muito de acordo com a Igreja Católica, com as doutrinas, entendeu? Então, é isso que eu peço para vocês, tá? Nessa época que vocês estão em formação, procurem seguir fontes católicas, tá bom? Quiser encerrar, Pajé? Então, galera, a princípio era isso, tá? Não sei se foi pesado, não sei se vocês estão mortos, não sei se vocês estão vivos aí ainda. Eu vi tem uma formação aqui, ó, da Canção Nova, tá? E uma coisa que eu não sabia, e a Flaviane falou para mim, se você tem alguma dúvida, abre o site da Canção Nova, tá? E pesquisa na aba da Canção Nova sobre o que você tá com dúvida. Então, eu sei lá, eu quero saber sobre o Espírito Santo. Coloca lá na aba Espírito Santo, que vai sair todas as informações que tem sobre o Espírito Santo, da Canção Nova. Então, é um site muito, muito confiável, tá? E eu vi uma formação aqui da Canção Nova, eu vou mandar para vocês, tá? Em cada música em casa lá. E aí dá uma olhada, tá? Se ficou confuso aqui sobre os dons, sobre infuso, efuso, abre lá e vê, você vê que vai estar bem simplificadinho, vai ser exatamente o que eu falei. Beleza? E o que eu ia falar mais? Acho que é só, tá? Se ficou muito pesado,
volto a falar, com o tempo, você vai ouvindo, não que é repetitivo, mas você vai ouvindo as coisas, você vai ligando uma coisa com a outra e isso vai formando a sua cabeça, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, de verdade mesmo, vai lá no meu WhatsApp, pode mandar a pergunta que você quiser sobre o Espírito Santo, sobre essa formação aqui, vai lá e eu tento responder. Se eu não souber, eu pergunto pro Vandinho, e daí a gente dá um jeito de responder, beleza? Eu sei que pode ter gerado muitas dúvidas, mas o importante é você ir buscar cada vez mais resposta para isso, tá? E eu tô aqui para tentar responder algumas delas, beleza? Era isso?